Doutrina dos Anjos Decaídos e do Paraíso Perdido. Nota. Quando na revista de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como uma hipótese, não tendo senão a autoridade de uma opinião pessoal controvertida, porque então nos faltavam elementos bastante completos para uma afirmação absoluta. Demo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar-lhe o exame bem determinado a abandoná-la ou modificá-la se isso ocorresse. Hoje, essa teoria sofreu a prova do controle universal, não só foi acolhida pela grande maioria dos espíritas como a mais racional e mais conforme com a soberana justiça de Deus, mas foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre esse assunto. Ocorre o mesmo com aquela que concerne a origem da raça adâmica. Fim de nota. 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Neles, a felicidade está em razão da predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do avanço moral dos espíritos. O progresso intelectual não basta, uma vez que com a inteligência podem fazer o mal. Então, pois, quando o mundo chega a um de seus períodos de transformação, que deve fazê-lo subir na hierarquia, mutações se operam na sua população encarnada e desencarnada. É então que ocorrem as grandes emigrações e imigrações, números 34 e 35. Aqueles que, apesar de sua inteligência e de seu saber, perseveram no mal em sua revolta contra Deus e suas leis, serão, doravante, um entrave para o progresso moral ulterior, uma causa permanente de perturbação para o repouso e a felicidade dos bons. Por isso eles são excluídos e enviados para os mundos menos avançados. Ali aplicarão a sua inteligência e a intuição dos conhecimentos adquiridos ao progresso daqueles entre os quais são chamados a viver, ao mesmo tempo que expiarão numa série de existências penosas e por um duro trabalho as suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. Que serão entre esses povos novos para eles, ainda na infância da barbárie, se não anjos ou espíritos decaídos enviados em expiação? A terra da qual foram expulsos não é para eles um paraíso perdido? Não era para eles um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão se achar relegados durante milhares de séculos, até o dia que terão merecido a sua liberdade? A vaga lembrança intuitiva que dela conservam é para eles como uma miragem longínqua que lhes lembra o que perderam por sua falta. 44. Mas, ao mesmo tempo que os maus partiram do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos seja da erraticidade do mesmo mundo, seja de um mundo menos avançado que mereceram deixar, e para os quais a sua nova morada é uma recompensa. Estando a população espiritual assim renovada e purgada de seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se acha melhorado. Essas mutações, algumas vezes, são parciais, quer dizer, limitadas a um povo, a uma raça, de outras vezes são gerais, quando o período de renovação chegou para o globo. 45. A raça adâmica tem todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que dela fazem parte foram exilados sobre a terra, já povoada, mas por homens primitivos, mergulhados na ignorância, e que tiveram por missão fazer progredir, levando entre eles as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não foi, com efeito, o papel que essa raça cumpriu até hoje? A sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde saiu era mais avançado do que a Terra. Mas esse mundo, devendo entrar em uma nova fase de progresso, e esses espíritos tendo em vista a sua obstinação, não tendo sabido se colocar nessa altura,
aí estariam deslocados e seriam um entrave à marcha providencial das coisas. Por isso, dele foram excluídos, ao passo que outros mereceram substituí-los. Relegando essa raça sobre esta terra de trabalho e de sofrimentos, Deus teve razão em dizer-lhe: dela tirarás teu alimento com o suor de teu rosto. Em sua mansuetude prometeu que lhe enviaria um Salvador, quer dizer, aquele que deveria iluminar o seu caminho a seguir para sair deste lugar de miséria, deste inferno e chegar à felicidade dos eleitos. Esse Salvador enviou-lhe na pessoa do Cristo, que ensinou a lei de amor e de caridade desconhecida para eles e que deveria ser a verdadeira âncora de salvação. É igualmente com o objetivo de fazer avançar a humanidade num sentido determinado que os espíritos superiores, sem terem as qualidades do Cristo, se encarnam de tempos em tempos sobre a terra para nela cumprirem missões especiais que aproveitam ao mesmo tempo ao seu adiantamento pessoal se as cumpre segundo os objetivos do Criador. 46. Sem a reencarnação, a missão do Cristo não teria sentido, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada no nascimento de seu corpo, e que ela não faça senão aparecer e desaparecer de sobre a terra. Não há nenhuma relação entre aquelas que vieram depois de Adão até Jesus Cristo, nem entre aquelas que vieram depois. São todas estranhas, umas às outras. A promessa de um Salvador, feita por Deus, não poderia se aplicar aos descendentes de Adão, se as suas almas não estavam ainda criadas. Para que a missão do Cristo pudesse se ligar às palavras de Deus, seria necessário que elas pudessem se aplicar às mesmas almas. Se essas almas são novas, elas não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que não é senão o pai carnal, e não o pai espiritual. De outro modo, Deus teria criado almas manchadas por uma falta que não poderia influenciar sobre elas, uma vez que não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, pois, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão, e, por conseguinte, a reencarnação. Dizei que todas estas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados sobre a terra no tempo de Adão e que estavam manchadas por vícios que as fizeram excluir de um mundo melhor, e tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado próprio a cada indivíduo, e não o resultado da responsabilidade da falta de um outro que nunca conheceu. Dizei que essas almas ou espíritos renascem diversas vezes sobre a terra, na vida corpórea, para progredirem e se depurarem, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não só por suas vidas passadas, mas para suas vidas ulteriores, e somente então dareis à sua missão um objetivo real e sério, aceitável pela razão. 47. Um exemplo familiar evidente pela sua analogia fará compreender melhor ainda os princípios que acabam de ser expostos. No dia 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia conduz para Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. O comandante da colônia lhes dirigiu à sua chegada uma ordem do dia assim concebida. Aspas. Colocando o pé nesta terra longínqua, já compreendestes o papel que vos estava reservado. A exemplo de nossos bravos soldados da marinha, servindo sob os vossos olhos, nos ajudareis a levar com glória no meio das tribos selvagens da Nova Caledônia o brilho da civilização. Não está aí uma nobre e bela missão, eu vos pergunto? Vós a cumprireis dignamente. Escutai a voz e os conselhos de vossos chefes. Eu estou no seu comando, que as minhas palavras sejam bem entendidas.
A escolha do vosso comandante, de vossos oficiais, de vossos suboficiais e cabos é uma garantia segura de todos os esforços que serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. Digo mais, para vos levar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se o desejardes.